Bem-vindos ao canal JB, a eletrônica no aeromodelismo. O nosso assunto do vídeo hoje será sobre a resistência interna das baterias de lítio. Quando nós falamos de resistência interna, nós podemos não excluir as demais baterias que existem. Todas elas são baterias que contêm também suas resistências internas, porque são feitas de compostos químicos. Porém, em especial, nós vamos tratar das baterias de lítio pelo fato de que é aquelas que são mais utilizadas no nosso aeromodelismo. E ficamos com a pergunta: o que é uma resistência interna de uma bateria? Essa pergunta nós vamos responder no próximo bloco. Bem, amigos, de volta aqui, vamos fazer aqui uma análise prática do que é a resistência interna de uma bateria. Aqui nós temos o nosso cronômetro, que nós vamos por cerca de 1 minuto fazer uma descarga nesta bateria. E temos aqui o Y, um Y aqui, onde entra a bateria, sai aqui para a medição do voltímetro, e aqui que está ainda desligado, uma resistência de 3 ohms, como está vendo aqui. O que é que nós estamos medindo aqui? É o volts indicado nesta bateria com ela sem carga. É o que nós chamamos de volts aberto. É o que normalmente o pessoal faz quando vai ver se a bateria está boa, é colocar o multímetro no caso, na escala de volts e medir quantos volts tem aqui nesta bateria através do multímetro. Aí vamos encontrar em aberto 12 volts, que significa que a resistência interna que está aqui dentro da bateria não vai influenciar em nada. O que nós vamos fazer agora é colocar esta carga ligada a esta bateria durante o tempo de 1 minuto. E dentro de um tempo de 1 minuto nós vamos fazer a leitura deste voltímetro para chegar e dizer aqui quantos volts tem sobre esta resistência quando ela é ligada aqui. E nós vamos depois calcular a resistência desta carga, passando por esta carga aqui, vamos calcular esta corrente que vai ser circulada aqui, porque esta corrente que circular aqui será a mesma que vai circular por dentro da bateria em cima da resistência interna. Então, eu vou fazer a ligação desta carga a isto aqui, para que a gente possa fazer esta medição por um tempo de 1 minuto. Então, nós já temos aqui 12,5 volts, como está indicando, que é a voltagem da bateria em aberta. E depois nós vamos fazer a medição, quando conectar aqui, qual vai ser os volts que estão sobre esta resistência, que a tendência da corrente é fazer se dissipar nesta resistência, que é a resistência de carga, que isso aqui equivale a qualquer eletrônico, um motor elétrico e um avião elétrico e os eletrônicos que estão ligados a esta bateria aqui. Então, nós temos a bateria e uma simulação através da resistência de carga de um motor elétrico, dos servos, do receptor e outros acessórios mais que possa existir dentro da bateria, dentro do avião, sendo alimentado por esta bateria. Então, vamos ligar por um tempo de 1 minuto para ver o quanto que cai a tensão aqui dentro desta bateria, para que a gente possa fazer os cálculos que nós veremos então. Então, vou fazer aqui, vou ligar. Já está aqui ligado. Vou marcar aqui um tempo
de 1 minuto, que aqui já tem, vai fazendo uma contagem regressiva até chegar tudo zero, para que a gente possa verificar o quanto dentro de 1 minuto vai cair esta voltagem aqui, para que a gente possa fazer esta notificação aqui e depois dessa demonstração aqui, nós vamos fazer na parte que nós consideramos o esquema elétrico, para que se possa explicar melhor num quadro. Então, diante disso, nós vamos fazer esses trabalhos. Ok, gente? Quando se completar o tempo aqui, eu vou desligar esta bateria daqui, perdão, essa resistência daqui, para que ela possa me dizer quanto de volts foi ali registrado. Então, nós podemos ver que aqui completou o tempo. A tensão sobre essa bateria aqui caiu para 11,8 volts. 11,8 volts dentro de 30 minutos. Você vê que ela se permaneceu aqui, por enquanto, mais estável. Então, eu desligando isso aqui, retirei a carga dela, aqui, tirei a carga dela, aí você pode perceber que já está voltando às condições próximas ao início, que foi de 12,5 volts, já tem 12,2, ela não deve chegar dentro também de 1 minuto, que vou aqui colocar. Dentro de 1 minuto, vamos começar a cronometrar aqui 1 minuto, e dentro desse 1 minuto, vamos esperar quantos volts ela em aberto. Vocês podem ver que já foi desligado a resistência de carga. Aí a bateria começa a ter o seu composto químico de lítio, no caso aqui é uma lítio polímero de 3S, de 2,2 amperes. Vamos ver se dentro desses 60 segundos ou 1 minuto, ela vai chegar a um valor próximo da tensão de carga. Não vai chegar, mas eu digo para vocês por que razão ela não vai chegar. A razão de que ela não vai chegar é pelo fato que já dissipou aqui na resistência, que ficou bem aquecida, parte da corrente que saiu da bateria, circulou por esta resistência aqui, foi dissipada no calor. Pronto, chegamos aqui a 1 minuto, e esse 1 minuto aqui permanece em 2,2. E vai ficar assim porque essa diferença de 2,5 para 2,2 e alguma capacidade de corrente, que nós vamos fazer esse cálculo para aqui, mais adiante aí então nós percebemos que a composição química, ela tem tendência a reagir dentro de um tempo que nós estabelecemos de 1 minuto, para que se volte a tensão nominal dela aberta. Mas não vai chegar, e não vai chegar pelo fato de que esta diferença está chegando aqui. Mas a diferença sempre vai prevalecer pelo fato de que parte desta corrente que estava aqui na bateria já foi dissipada na forma de calor nesta carga aqui. Se fosse um motor elétrico, se fosse os servos junto com o receptor e outros acessórios, eles já tinham consumido parte da energia dessa bateria, e por isso ela não chegaria aqui aos valores nominais que medimos antes. Note que esses valores em aberto foi medido, essa bateria aqui foi carregada para uma carga de 100%. E esta carga de 100% é que permite que nós façamos esse teste. Não esquecer isso, meus irmãos, que toda a bateria, para ser feito esse teste de resistência interna, é necessário que ela tenha uma voltagem completamente carregada, ou seja carregada por completo para atingir os seus 100% de plenitude de carga, para que possa medir ela em aberto
os volts em aberto de 12,5 volts. Ou pode ser mais, 12,6, pode ser 2,4, depende da bateria e do composto químico que essa bateria for feita. Então, como nós definimos do que é uma resistência interna anteriormente, aí, quando nós colocamos aqui a carga, a tensão em cima desta carga aqui, ela foi de 11,3, 11,8 volts. Então, aqui foi 11,8 volts, que foi a tensão aqui na carga. Nós vamos voltar agora para uma explicação mais teórica de como é que essa resistência interna que aqui está, que a gente não enxerga, mas vai ficar mais claro, vamos assim dizer, quando nós chegarmos a olhar aqui para se ver os valores dessa resistência interna no quadro que nós vamos analisar. Ok, pessoal? Então, vamos voltar para lá, para o nosso estúdio, onde vamos avaliar o que aconteceu aqui. Ok? De volta aqui, vamos agora fazer uma explicação gráfica e teórica de como estimar a resistência interna da bateria. Muito bem, no vídeo anterior, nós não estávamos enxergando esta resistência. Então, tínhamos dito que esta resistência, ela estava sendo formada pura e simplesmente pela composição química da bateria, da composição química do lítio na bateria. Então nós dissemos que aqui dentro não tinha resistência alguma em termos físicos, mas sim uma resistência formada pela estrutura química que não é a ideal. Então, diante disso, passamos a simbolizar o nosso aqui, a nossa bateria está aqui, e insere uma resistência interna representada por esse símbolo da resistência. No circuito que nós vimos anterior, nós tínhamos visto que em aberto isso aqui, nós tínhamos medido com um voltímetro digital pequeno 12,4 volts. Devem lembrar isso para não esquecer. Esses 12,4 volts, ele é com o circuito aberto, ou seja, aqui não tem nada ligado. Eu peguei o voltímetro, coloquei aqui nestas duas pontas e medi 12,4 volts, que nós chamamos a voltagem em aberto, que é VA, voltagem aberta. No entanto, não existe um fluxo de corrente. O que nós vamos agora é ligar a carga neste ponto. Então aqui, esta resistência de 3 ohms que nós vimos lá, que foram feitas por nós mesmos, esses 3 ohms vai ser ligado a este circuito da bateria. Aqui vai ser a carga, o que vai ser ligado para que a bateria se descarregue sobre ela aqui. Então, o que é que a gente fez? Ligou isso aqui e ligou isso aqui por um período de 60 segundos. E aí, o que fizemos foi circular por aqui uma corrente. Esta corrente que é puxada pela resistência de 3 ohms. Com isso, esta resistência vai retirar da bateria uma corrente que vai fluir por esse circuito e com uma particularidade. Esta particularidade é que
a voltagem caiu, como vocês viram lá, sobre essa resistência para 11,8 volts. Esses 11,8 volts somente caiu porque houve consumo de energia desta bateria através da resistência interna em cima desta resistência de carga. Então, a descarga sobre esta resistência foi transformada aqui, como é uma resistência que nós vimos aqui, com um fio de chuveiro elétrico. Isso aqui aqueceu. Este aquecimento fez com que a energia, parte dessa energia aqui, viesse a ser consumida na forma de calor. É o consumo. Se fosse aqui um motor com servo e com receptor, estaria uma resistência de tudo aquilo junto, com 3 ohms, digamos assim, e consumindo uma corrente para descarregar. Qual o valor da corrente que deveria ser calculado? Aí eu coloquei aqui a lei de Ohm. Isso aqui é um resumo da lei de Ohm. A tensão em volts, a resistência em ohms e a corrente em amperes. Como nós vamos calcular a corrente aqui, nós vamos fazer o seguinte: é a corrente que nós devemos tirar, vai ser calculada a corrente. Então eu vou passar a corrente para aqui. Esta corrente vai ser igual ao valor da tensão dividido pela resistência. Qual o valor da tensão que nós encontramos? 11,8 quando ligamos a resistência. Lembra-se no vídeo anterior que caiu para 11,8? Muito bem. Como caiu para 11,8, nós temos que dividir pela resistência da carga. Qual é o valor da resistência da carga? 3 ohms. A divisão disso com isso aqui, eu já fiz previamente, dá 3,9 amperes. Esses 3,9 amperes está circulando por aqui, pessoal, pela bateria e a resistência, e a voltagem está sendo indicada agora de 11,8, que a tendência foi cair, e esta queda de tensão foi dissipada por esta resistência de carga, que é esta resistência aqui que eu já mostrei. Porém, quando essa corrente cai aqui, essa resistência de carga está em série com a bateria. E nós sabemos que pela lei de Ohm, um circuito resistivo em série soma-se às resistências e permanece a corrente. Lembra-se disso? Que aqui eu estou somando cada célula dessa com aproximadamente um valor de 4,2 ohms, 4,2 ohms, que somando aqui 4,2 ohms vai dar próximo de 12, quase próximo disso aqui. A soma dessas voltagens, que vai dar 12 volts aqui, por uma corrente de 2 amperes. Somei as voltagens de cada célula e permaneci com a corrente. A mesma coisa eu vou somar estas resistências aqui, essas voltagens que estão aqui, vai permanecer a mesma corrente. E então, se eu já tenho definido aqui uma corrente, eu venho aqui para a lei de Ohm. Aqui lembra-se que era a corrente, que era dada em amperes, o que significa agora que para se calcular a resistência interna total, eu preciso de, vamos aqui, acompanhe, eu preciso de que a resistência interna total ela é igual
a tensão. Então R passa para aqui e sai daqui. Então eu tenho essa tensão para onde? Aqui 0,6. Que somando 0,6 com 11,8, eu vou encontrar a voltagem aberta. Que essa voltagem está aqui, ela está aqui 12 volts aqui, ó, 12,4 volts aqui. Está dando uma queda de 0,6 aqui e chegando a 11,8 ali. Aí o que é que ocorre, pessoal? Preste bem atenção. A corrente não é a mesma em toda esta parte da série. Qual é a corrente então? 3,9. Então, se eu pegar essa tensão de 0,6 e dividir aqui por 3,9 amperes, aqui é volts, dividir por 3,9 amperes, aqui vai ser igual a, deixa eu ver que eu já escrevi aqui, a cerca de 0,154 ohms. Então, vou escrever aqui, essa resistência aqui total é de 0,154 ohms. Vocês notem o seguinte, que eu falei aqui a resistência total, que é representada por essa resistência aqui interna, mas na verdade cada célula desta aqui tem uma resistência interna, que somada está dando 154 ohms, 0,154 ohms. Porém, como elas estão em série com tudo isso aqui, eu tenho que verificar. A corrente não está circulando, não é a mesma? O que eu tenho que fazer? É o que os carregadores fazem, mas aqui eu não posso fazer, porque eu não tenho a medição para ser feita aqui. Vocês têm que lembrar que aqui é um ponto crucial, principal, para que a gente possa fazer umas medições que eu vou explicar aqui. Esse é o conectorzinho que está aqui, que é de carga da bateria. Nós carregamos por esse conector de descarga, que é errado, mas devemos carregar por essa carregadora, por esse conector, que é o conector correto de carga. O vermelho é a referência da primeira célula da bateria. Esta primeira célula, justamente aqui, com esse par aqui, forma a primeira célula com 4,2 nominais. Esta aqui do meio forma a segunda célula com 4,2 nominais. E por fim, com essas duas últimas, forma a terceira célula com 4,2 volts nominais. Diante disso aqui, é que nós expomos graficamente cada um desses aqui. Uma célula, duas células, três células, cada uma tem as suas voltagens e suas resistências internas, porque elas são independentes, ó. Uma, duas, três, independentes. E como são independentes, internamente na bateria estão ligadas em série. Como elas estão ligadas em série, a corrente é a mesma, porém as voltagens se somam. Aí, quando nós dividimos esta diferença entre os 12,4 e os 11,8, eu encontrei aqui 0,6. E esse 0,6 está sendo dividido por esta corrente aqui de 3,9, que me deu 154 ohms. Aí vamos fazer uma conversão. 154 ohms, vamos fazer aqui embaixo, prestem bem atenção, 154 ohms.
0,154 ohms. Que eu vou multiplicar isso aqui por 1000, eu vou ter equivalente isso aqui equivalente a... Quando eu multipliquei por 1000, eu automaticamente vou colocar um M aqui e o termo, o símbolo ohm, miliohms, indicando que esse 154 foi multiplicado por 1000, ele perdeu esse 0, aqui. Como ele perdeu esse 0, pela multiplicação por 1000, se tornou uma unidade aqui inteira e não decimal, e eu especifico que ela é a milésima parte do ohm, me entende de que eu tenho que pegar esse 154 e colocar o 0, para tornar ele ohm. Então, aqui, 0,154 ohms, ele passou a ser multiplicado por 1000 e dando a ele aqui 154 miliohms. Isso é a forma de conversão. Mas eu estou dizendo que aqui são 0,154 ohms, é o total. Mas como é que eu vou saber quanto estimado em cada célula é essa resistência? Da seguinte maneira: vou dividir isso aqui por 3, que vai me dar o equivalente em cada uma dessas células de um valor próximo de 0,0. Perdão, estou colocando zero demais aqui, é muito zero, que vai me dar 0,51 ohms. Também não é ohms, gente. Ixi, é 0,51 é miliohms. Pronto. Eu dividi isso aqui, que é em miliohms, dividi por 3, eu vou achar 51 miliohms, mais ou menos. Muito bem. Então, eu tenho 51, 51, 51, vai me dar 154, aproximadamente, 154, que é esse valor aqui, dado em ohms. E assim, gente, estimei, como vocês viram no vídeo anterior, esta resistência interna, que ela, a partir de uma resistência conhecida e a medição sobre ela conhecida, que vocês viram no multímetro lá, no voltímetro, a indicação disso, sabemos que isso aqui é conhecido, com isso aqui é conhecido, e pela lei de Ohm, eu, ao dividir este valor por esse aqui, eu encontrei aqui na lei de Ohm, o R veio para aqui, de novo, e dividindo a tensão pela corrente, dividindo a tensão pela resistência, eu achei a corrente de 3 amperes, como você viu aqui. Dividi a tensão pela resistência, achei 3,9 amperes. E os 3,9 amperes ficou circulando aqui, e a diferença que daqui para os 12,4 ficou aqui na resistência interna. E essa resistência interna é exatamente aquela que é causada pela deficiência, que o composto químico da bateria não é o ideal. Aí então, o que ocorre? A queda de tensão aqui é dado em função desta resistência interna. Então, de posse, sabendo disso, nós encontramos 154 miliohms, e dentro desta faixa que eu vou escrever aqui, nós encerramos aqui o cálculo como é estimado. Muito bem, gente.
O que eu falei sobre cada uma dessas fiações, quando você tem o carregador que mede, que ele carrega por aqui e mede a resistência interna da bateria, tem um cara lá dentro do carregador que se chama processador. E esse processador vai pegar tudo isso que a gente calculou aqui, ele vai fazer os cálculos dele e vai expor lá no display que cada uma dessas células aqui tem X miliohms. Mas como nós não temos um carregador desse custa muito caro, aí nós fazemos esses cálculos utilizando apenas a voltagem e isto aqui e um voltímetro. Se não tem aquele voltímetro que vocês viram no vídeo anterior, pode ser utilizado o multímetro na escala de volts e fazer esse circuitozinho para que a gente possa aqui entender. Esse voltímetro aqui é um voltímetro que está acoplado aqui. Isso aqui nada mais é do que um Y, gente. O Y, aquele famoso Y, né? Aí, de um lado, põe-se a resistência, entra aqui a resistência, aqui eu ponho a bateria e aqui eu coloco ela já em carga, que começa a cair, vem para 11,7. Essa diferença de 11,7 volts aqui, ó, já está com a resistência. A resistência aqui já está quente. 11,7 é o valor de ver que ele já está estabilizado em 11,7. Está circulando por aqui 3,9 amperes. Eu não uso o amperímetro aqui, poderia me perguntar, já caiu para 11,6. Eu não uso o amperímetro aqui, porque o amperímetro ele tem uma resistência interna também, que é chamada e conhecida por shunt, paralelo. Essa resistência paralela, ela tem uma queda de voltagem e que tiraria a realidade dessas medições. E aí vai caindo, nós consultamos, nós fizemos durante 60 segundos, era o ponto que dentro de 60 segundos estabelecia. Ela vai sempre tender a cair porque nós fizemos a experiência anterior e não repomos a carga aqui. Isso é o que nós, está quente ali, né? Isso é o que nós não contamos aqui. Ou seja, eu tenho que pegar essa bateria agora, colocar no carregador e lá no carregador ela vai completar a carga que aquela resistência consumiu em forma de calor. Muito bem. Isso é a forma com que a gente faz esses cálculos, gente. Aí as dúvidas e as perguntas que tiverem, pode pegar e consultar através do e-mail ou do WhatsApp aqui neste e-mail e o WhatsApp que está aparecendo aqui, ó, no alto. Bom, então, o que me resta aqui é agradecer a vocês e vamos fazer um outro trabalho num próximo vídeo, é sobre os conceitos das baterias de lítio, que há muitas dúvidas. Não vamos entrar em detalhes aqui assim, mas nós vamos ter assim um bate-papo a respeito de alguns conceitos errados que as pessoas têm. E os conceitos de que a bateria, para não viciar, tem que fazer assim, a bateria que é essa, se não se carregar desse jeito, reciclagem. E uma das coisas que acabam com a bateria é as reciclagens rápidas que costumam fazer. E um grande problema que a gente vai encontrar nas pessoas é
um defeito técnico que vem no espírito de cada um, que se chama impaciência. Então, quem não tem paciência para aguardar um tempo de 1 hora, 1 hora e meia, ou um pouco mais para carregar a bateria, às vezes cria uma série de problemas. Porque a carga rápida e o número de ciclos de carga e recarga faz esta resistência interna aqui, gente, que é consequência do tempo de vida útil da bateria, aumentar essa resistência e criar uma capacidade de carga menor na bateria. É o caso de que vocês carregam a bateria, quando ela já está deficiente, mede esta voltagem aqui e dá 12 volts e acha que está carregado. Mas tem 12 volts, mas não tem elétron suficiente para gerar a potência que precisa para que a carga funcione. É neste ponto que nós vamos trabalhar com um bate-papo sobre isso. Eu quero aproveitar essa oportunidade aqui para falar rapidamente sobre isso. Há um conceito que entre 50 miliohms a 150 miliohms, esta bateria está ótima. Esse conceito. Aqui vai maior que 150 miliohms a. Para não atrapalhar, deixa eu escrever o ótimo. Deixa eu apagar aqui. 150 miliohms, essa bateria está ótima. De 150 miliohms a 250 miliohms, essa bateria está... Hoje estou a 250 miliohms, essa bateria é considerada regular. E maior que 250 miliohms, essa bateria é considerada ruim. Olha, tem um macete que quando a gente pega isso aqui e coloca aqui na bateria, pluga a bateria aqui e fica olhando o quanto que vai descarregar aqui. Se demorar 2 minutos e ela vir descarregando lentamente, essa bateria já está com uma resistência dentro dessas condições aqui, ó. Como vocês viram que a descarga por 60 segundos ou 1 minuto, ela começou a cair lentamente. Muito bem. Sendo assim, dentro desse contexto aqui, eu vou colocar no WhatsApp uma tabela disso aqui para poder, quem quiser ficar para se orientar, e as dúvidas que tiverem no e-mail e no WhatsApp que eu já falei. Quem gostou, diga um like, né? Like que fala? Faz um like. Se quiser para receber mais vídeos, aí eu ser notificado de mais vídeos, é só apertar ali no inscreva-se, o inscreva-se, e depois toca no sininho, né? Eu não sou muito assim de experiência nisso aí, não. Mas quem não tem paciência para aguardar um tempo de 1 hora, 1 hora e meia, ou um pouco mais para carregar a bateria, às vezes cria uma série de problemas. Porque a carga rápida e o número de ciclos de carga e recarga
faz esta resistência interna aqui, gente, que é consequência do tempo de vida útil da bateria, aumentar essa resistência e criar uma capacidade de carga menor na bateria. É o caso de que vocês carregam a bateria, quando ela já está deficiente, mede esta voltagem aqui e dá 12 volts e acha que está carregado. Mas tem 12 volts, mas não tem elétron suficiente para gerar a potência que precisa para que a carga funcione. É neste ponto que nós vamos trabalhar um bate-papo sobre isso. Eu quero aproveitar essa oportunidade aqui para falar rapidamente sobre isso. Há um conceito que entre 50 mili-ohms a 150 mili-ohms, esta bateria está ótima. Esse conceito. Aqui vai maior que 150 mili-ohms a. Para não atrapalhar, deixa eu escrever o ótimo. Deixa eu apagar aqui. « 150 mili-ohms, essa bateria está ótima. De 150 mili-ohms a 250 mili-ohms, essa bateria está... Hoje estou a 250 mili-ohms, essa bateria é considerada regular. E maior que 250 mili-ohms, essa bateria é considerada ruim. Olha, tem um macete que quando a gente pega isso aqui e coloca aqui na bateria, pluga a bateria aqui e fica olhando o quanto que vai descarregar aqui. Se demorar 2 minutos e ela vir descarregando lentamente, essa bateria já está com uma resistência dentro dessas condições aqui. Como vocês viram que a descarga por 60 segundos ou 1 minuto, ela começou a cair lentamente. Muito bem. Sendo assim, dentro desse contexto aqui, eu vou colocar no WhatsApp uma tabela disso aqui para poder, quem quiser ficar para se orientar, e as dúvidas que tiverem no e-mail e no WhatsApp que eu já falei. Quem gostou, diga um like, né? Like que fala? Faz um like. Se quiser, para receber mais vídeos, aí eu ser notificado de mais vídeos, é só apertar ali no inscreva-se, o inscreva-se, e depois toca no sininho, né? Eu não sou muito assim de experiência nisso aí, não. Mas espero que tenha explicado o correto, que tenha atingido ao objetivo, e eu agradeço a todos vocês por me suportarem, né? Agradeço a atenção de todos e vamos dar continuidade aos vídeos para que a gente possa compartilhar esses conhecimentos. Compartilhar, né? Compartilhar esses conhecimentos com outros para que estas outras pessoas também tenham a oportunidade de aprender. Muito obrigado, fiquem com Deus e muita paz.